Olá, seja muito bem-vindo ao Intertalks. Aqui a gente fala sobre política e comércio internacional e o assunto de hoje está fresquinho. É a Cúpula do Clima que foi organizada pelo governo norte-americano, com a participação de 40 líderes do mundo todo, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Our planet is changing. Since the late 19th century, the Earth has already warmed at least 1 degree Celsius. And we are seeing the devastating impacts. More severe weather, catastrophic events, and challenges to our lives and livelihoods. A gente acompanhou essa pequena introdução que foi feita na Cúpula do Clima sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo todo, e os Estados Unidos são responsáveis por 15% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. É uma prioridade para o governo Biden enfrentar a crise climática e o país não consegue fazer isso sozinho porque 85% das emissões vêm de outros lugares. Então, por isso que o governo norte-americano tomou essa iniciativa de convocar essa Cúpula do Clima. É bom lembrar que os Estados Unidos vêm de 4 anos de negação do aquecimento global e que o ex-presidente Donald Trump, inclusive, retirou o país do Acordo do Clima de Paris. Agora, Joe Biden tenta recuperar o tempo que foi perdido. Eu queria começar conversando com a Renata para saber, Renata, o que você achou da apresentação do governo norte-americano e da proposta de Biden de reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, dobrando o compromisso que foi assumido por Obama quando ele, Biden, era vice-presidente lá em 2015, no âmbito do Acordo do Clima de Paris. É uma clara tentativa do novo presidente norte-americano de reposicionar o país na liderança dos grandes temas globais e em especial da pauta climática. Este tema de clima, meio ambiente, é uma bandeira que Joe Biden traz desde as eleições e é um tema que tem sido central na tomada de qualquer decisão de política pública nos Estados Unidos, tanto política interna quanto política internacional. Joe Biden abriu a cúpula se comprometendo com metas relevantes dos Estados Unidos para os próximos anos. E também se comprometeu que o país atingirá a neutralidade climática até 2050, reduzindo em 10 anos a meta anterior dos Estados Unidos. A neutralidade climática é basicamente quando as emissões restantes de gases que causam efeito estufa são neutralizadas, compensadas por medidas ambientais. A gente precisa destacar também que fazer a transição para uma economia verde é também um grande desafio para os Estados Unidos. 80% da matriz energética norte-americana é baseada em combustíveis fósseis, apenas 11% tem base em energias renováveis. Então, Joe Biden vai precisar fazer um grande investimento, ele pretende, com o investimento em infraestrutura, o grande plano de 2,3 trilhões de dólares que apresentou ao Congresso, dar o início a esse processo de transição. Mas o pacote enfrenta a resistência dos senadores e dos deputados republicanos e ainda não passou pelo Congresso. Então, ele está contando com o que ainda não tem em mãos. Biden também prometeu dobrar os recursos destinados a países em desenvolvimento para que eles possam enfrentar os impactos da pandemia. A gente destaca que os países mais pobres, eles não estão lá em cima no ranking dos maiores poluidores, mas eles enfrentam sim os grandes impactos do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, os países mais ricos acabam atuando por meio do Fundo Verde para o Clima para financiar esses países em desenvolvimento e ajudá-los a enfrentar as mudanças climáticas. E aí veio a China, que prometeu limitar o uso de carvão no país, seguindo também medidas muito parecidas anunciadas por Israel e pela Coreia do Sul. O Israel, inclusive, prometeu acabar com o consumo de carvão até 2024 dentro do país. Eu queria saber, Renato, o que você achou do discurso do presidente chinês Xi Jinping?
Bem, a China é o maior poluidor global, é responsável por 28% das emissões de gases que causam efeito estufa, então é natural que a China sofra muita pressão para melhorar as suas metas em relação ao clima. O presidente Xi Jinping, durante a cúpula, anunciou que o país vai limitar o consumo de carvão mineral como fonte de energia do país entre 2021 e 2025 e vai acabar com esse tipo de geração de energia nos anos seguintes, com total eliminação até 2030. No ano passado, a China já havia dito que o pico de emissões da China se dará antes de 2030 e que a neutralidade climática vai ser atingida pelo país até 2060. O presidente Bolsonaro foi o 15º líder de um país a falar. A gente até tem informações de bastidores que ele ficou muito irritado por ter sido deixado mais para o final. Ele esperava ser uma das prioridades nesse evento. Ele fez uma série de promessas, antecipando a neutralidade de carbono do Brasil em 10 anos para 2050, prometendo acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030 e prometeu dobrar os recursos para órgãos de fiscalização do meio ambiente. Foram promessas que foram bem recebidas pelo governo norte-americano, mas, do outro lado, a gente ouviu do enviado especial para o clima dos Estados Unidos, o John Kerry, um certo ceticismo, ele questionando se o presidente Jair Bolsonaro vai mesmo colocar em prática aquilo tudo que prometeu na Conferência do Clima. Eu conversei com o professor de Legislação Ambiental Internacional da American University, David Hunter. E ele falou exatamente isso, que o discurso avançou um pouco, houve uma mudança no tom político brasileiro em relação às questões climáticas, mas ele disse também que falta credibilidade ao governo Bolsonaro, especialmente quando a gente avalia os últimos 2 anos da política ambiental do país. Vamos ouvir. I think the more important problem isn't the pledges. It's the history of the last few years with the Bolsonaro administration, and really, is there any credibility there? Quite frankly, the record on forest and on enforcement of forest laws in Brazil has been very poor in the last few years. As you mentioned, the rate of deforestation is as high as it's been in a decade, and they've been living under these pledges during this time. So. The idea of asking for additional funding from the United States or from Norway or from other countries is fine, but my advice would be let's see some changes on the ground. And it's been as bad as it's ever been under President Bolsonaro. And so I think he's got a little reputation to repair with respect to climate change. But I don't think it's wrong to have the industrialized countries providing payments and offering to support the communities that are living near the forests, if the money can go there. But the money can't just be provided unconditionally when the record hasn't been so good in the last 4 years or a few years. É bom a gente frisar que o presidente Jair Bolsonaro chegou muito pressionado nessa cúpula. Os governos norte-americano e o brasileiro tiveram várias reuniões 2 meses antes desse evento para preparar as promessas e falar de expectativas do que o governo americano esperava do governo brasileiro nesse sentido. E ele vinha pressionado até pela postura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que durante as reuniões exigiu do governo norte-americano $1 bilhão em adiantamento para proteger a floresta, uma posição que foi inclusive muito criticada pela imprensa norte-americana. Agora estou curiosa para saber o que você achou, Renata, da apresentação do presidente Jair Bolsonaro durante esse evento. Bem, o Brasil, que já foi um grande líder nessa pauta climática, chegou bastante pressionado para a cúpula. E o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso considerável, razoável, bom, e teve alguns compromissos que foram delineados no seu discurso. Um deles é que o país deve atingir a neutralidade climática até 2050. Um outro ponto que o presidente mencionou foi a questão do mercado de carbono,
que, nas palavras dele, são cruciais como fonte de recursos e investimentos para impulsionar a ação climática. O problema é que o Brasil está bem atrasado nessa questão, na verdade, na programação sobre isso, e deve chegar na COP26, que é a conferência da ONU, que acontece em Glasgow em novembro deste ano, sem um grande plano definido e está bastante atrasado. Mas eu acho que vale a pena, né, Núria, a gente explicar o que são esses créditos de carbono e mercado de carbono, né? Basicamente, esses termos foram definidos no Protocolo de Quioto, assinado em 1997, e fala o seguinte, né? Os créditos de carbono, eles são uma espécie de cotas de emissão de gases de efeito estufa, que quando uma companhia não consegue manter a emissão, um país não consegue manter a emissão de gases dentro dos níveis estabelecidos, ela pode comprar créditos de carbono de uma outra empresa que conseguiu reduzir as suas emissões. Então, para cada tonelada de dióxido de carbono que deixa de ser emitida, é gerado um crédito de carbono que pode ser negociado neste mercado de carbono. Então, logo, um país que não alcançou suas metas de redução, ele pode adquirir créditos de outro país que tiverem conseguindo atingir as suas metas de redução de emissão de gases que provocam efeito estufa. Essa redução da emissão de gases poluentes, ela é feita por meio de projetos que podem ser criados de 3 maneiras básicas, que é pelo próprio país, um país aplicando no outro ou através de fundos de investimentos internacionais. Alguns exemplos que eu queria trazer aqui também de ações que podem resultar na criação de créditos de carbono são, por exemplo, reflorestar uma área degradada, um investimento em tecnologias ambientais ou uma substituição de fontes de energia suja por fonte limpa. O que fica dessa cúpula é que a transição para uma economia verde mais sustentável, ela é um caminho sem volta e vai precisar de grande investimento público, mas também de ajuda do setor privado, especialmente investimento em energias renováveis. E é aí que o Brasil pode ter vantagem. Ao invés de ficar resistindo em proteger a floresta e fazendo da proteção da floresta o tema principal, utilizar todo o know-how que tem na produção de etanol, de energias renováveis, para ensinar o mundo a fazer isso. Os países que ainda não têm o conhecimento e o know-how suficiente para fazer isso. Afinal de contas, 46% da matriz energética brasileira é baseada em energias renováveis. Aqui nos Estados Unidos, apenas 11% da matriz energética é baseada em energia limpa. Bom, essa nossa edição do Intertalks fica por aqui. Até a próxima.